Boa noite, boa noite. Vamos pegando a nossa água. Ainda temos 2 minutos. Sejam todos bem-vindos, na paz do Mestre Jesus, para mais um Evangelho no Lar. Vamos pegar a nossa água, a água para aquele irmão que estiver enfermo, mesmo que não more conosco, podemos levar posteriormente essa água. Pode ser numa garrafinha, pode ser uma jarra para a família, não tem problema. O importante, vamos colocar uma água para receber o remédio espiritual, que os benfeitores, os trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, já se encontram conosco, como todo domingo. Já sabemos que eles estão a postos para nos abençoar, para derramar bênçãos sobre nossos lares, sobre cada um de nós. Vamos, com a nossa fé, vamos colocar a nossa água, vamos elevar nosso pensamento e pedir, rogar aquilo que vem, aquilo que estamos necessitando. Muitas vezes nem sabemos do que estamos necessitando. Basta elevarmos o pensamento e pedirmos, e a resposta virá. Sempre virá. São 19 horas. Vamos fazer a nossa oração. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, te rogamos nesse momento que seja derramado as bênçãos para todos aqueles que nos assistem, seja agora, seja depois, seja no seu momento de dormir. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós conforme a necessidade. Que o teu amor, a tua paz, a tua luz irradie por todos os cantos do lar que nos acolhe nesse momento. Que possamos, uma vez mais, aprender um pouco daqueles ensinos que tu nos deixaste, Mestre, e que através da doutrina espírita sejamos esclarecidos, que possamos receber esse esclarecimento e colocar os teus ensinamentos em prática. Que tu estejas sempre, Mestre, junto de nós, no nosso lar, junto conosco, diariamente. Que possamos receber nas nossas águas um medicamento espiritual que necessitamos, porque só tu, Mestre, sabe das nossas reais necessidades. Muito obrigada, que assim seja. Para quem gosta de acompanhar, nós vamos ler hoje no capítulo 14 do Evangelho, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Que nos diz assim o Evangelho: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço, se aperfeiçoando
ou ficando estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, aquela história de que morreu, virou bonzinho, não é bem assim. Se aqui estamos com ódio, com rancor, com mágoa, não é porque nós morremos que nós deixamos isso para trás. Nós vamos continuar com isso. E vai depender, lógico, de nós melhorarmos. Vamos para o plano espiritual, estudar. E por isso que diz aqui que muitos compreendem que para ir a Deus, né, não há senão uma senha, caridade. E perdoar a quem nos feriu, nos magoou, também é caridade. É fazer um tipo de caridade. Mas essa caridade, primeiramente, é conosco mesmo. Nós vamos retirar esse fardo de nós. E aí nos diz o Evangelho. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas, ante essa visão, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra e sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Imagina um inimigo nosso, é a oportunidade que Deus nos dá, né, para todos nós, de reencarnar, talvez numa família que nos prejudicou, ou que nós prejudicamos, e aí vem o nosso filho, né, nos prejudicamos numa outra encarnação, e ele vem. E aí se explicam muitas vezes as aversões que um filho, uma filha tem pelo pai ou pela mãe. Um dos dois errou, e errou demais. Então, é por isso que diz assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Ou seja, não tem explicação. Se vamos olhar só para essa encarnação, não encontramos explicação por que aquela criança repele o pai ou repele a mãe. Muitas vezes usa as palavras, diz eu não gosto de ti, ou coisa assim.
E se formos olhar só para essa encarnação, não temos explicação. Mas daí nós vamos parar, vamos observar, e o Espiritismo tem essa coisa muito boa que nos esclarece que alguma coisa há, com certeza. Nada, com efeito, nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que o vos deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei-vos: um de nós dois foi o culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitas entre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, em vez de conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar, porque todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Então, nós, como pais, como mães, nós precisamos observar desde pequenos esses instintos. Aquela criança que é maldosa, vamos ir dobrando com muito amor, com muita atenção, mostrando que o amor é o mais importante. Não é a força, não é com pancada, é simplesmente com amor. E aí vem aqui o roteiro sistematizado e nos diz assim: qual a causa da ingratidão no coração do homem? A ingratidão é provocada pelo egoísmo, sentimento próprio dos espíritos ainda endurecidos, imperfeitos. A ingratidão é sentimento mesquinho que magoa quem recebe e provoca graves danos espirituais em quem o pratica. Que explicação se pode dar à ingratidão dos filhos para com os pais, quando na presente encarnação não há motivo que a justifique? Este sentimento deve ser a inimizades surgidas em vidas passadas. Ódios, perseguições e desejos de vingança não se apagam com a morte, mas atravessam encarnações sucessivas até se extinguirem completamente, dando lugar ao amor. A todo espírito é dada a oportunidade de encarnar como familiar daqueles a quem já odiou ou por quem foi odiado? Certamente que sim. Porém, somente os espíritos com algum progresso é que desejam enfrentar esta provação, por entender que, para chegar a Deus, é necessário praticar a caridade, perdoando e esquecendo as injúrias,
e os ultrajes recebidos. Aos espíritos mais adiantados é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e tomam o propósito de repará-las, ou seja, de encarnar na família daquelas pessoas a quem ele odiou, ou daquelas pessoas que o odiaram muito. Uma vez que o espírito tomou a resolução de encarnar entre inimigos de vidas anteriores, torna-se fácil cumpri-la? Nem sempre é fácil a tarefa. É penoso ao espírito observar aqueles que já lhe foram causa de padecimentos e ruína. Muitos desistem da prova, outros, nos quais predomina a boa resolução, rogam a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentá-la e vencê-la. Tem alguns irmãos, alguns espíritos que muitas vezes, na hora de nascer, desistem. Acontece muitas vezes os abortos, porque aquele irmão que acha que a prova é muito difícil, acha que não vai conseguir vencer, não vai conseguir viver em uma encarnação junto àqueles a quem ele odiou, ou a quem odiaram muito ele, muitas vezes lhe prejudicaram, e ele desiste dessa encarnação. Ele perde essa oportunidade. Ao observar aqueles a quem odiou na terra, o espírito fica conturbado entre sentimentos opostos de vingança e de perdão. Uma parte quer perdoar e a outra parte quer se vingar, então fica difícil. E não há caridade sem perdão, nem o coração tomado pelo ódio. Não existe caridade com o coração com ódio. Então, como se dá a encarnação do espírito nessas famílias? Após anos de meditação e prece, o espírito obtém permissão para cumprir sua prova. Aproveita-se então de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou, nele, encarnando. A encarnação, entre antigos desafetos, é a oportunidade que a misericórdia infinita de Deus nos concede para expiar faltas passadas e mais rapidamente chegar até Ele, chegar até Deus. Uma vez encarnado, que atitude poderá adotar o espírito para com os familiares? Seu procedimento dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de encarnar. Portanto, conforme prevaleçam ou não os bons propósitos, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Muitas vezes não é muito forte ainda aquele sentimento no espírito e ele não consegue progredir, ele não consegue evoluir. O ódio fala mais alto ao coração, então ele está naquela família muito mal. E isso não é raro de se ver, é bem comum até. Para se apreender a causa de ódios e repulsões instintivas manifestadas por certas crianças, sem nenhum motivo que os justifique naquela existência, torna-se necessário voltar o olhar ao passado. Aí nós vamos compreender. É bem tranquilo de se ver que ali alguma coisa tem. Quando não encontramos justificativa nessa encarnação, vemos aquela criança repelindo o pai, repelindo a mãe, podemos saber. Alguma coisa bem grave no passado aconteceu entre essas pessoas. Então, como devemos agir diante da ingratidão dos filhos? Reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais, nem os fez assim, buscando todos os meios para superar essas dissensões na presente encarnação, através da educação, da orientação para o bem, do bom exemplo,
e, sobretudo, do amor. Muito amor. E uma mãe, um pai, tem muito poder, muito poder. Quando falamos de amor materno, de amor paterno, aquele pai, aquela mãe que são amorosos, conseguem muita coisa, conseguem reverter quadros que aos olhos de outra pessoa diria que são impossíveis. A mãe amorosa, o pai amoroso conseguem sim, porque tem a força do pai maior, tem Jesus na retaguarda, cuidando, protegendo. Não escorraceis, pois a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei, convosco mesmas, um de nós dois é o culpado. Ensinai aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer a Deus. Que possamos sempre pensar que nós temos um Pai justo e bom. Se Ele é justo, Ele é bom, nada é por acaso. Se veio, é para nos ensinar. Se veio esse filho, vamos amar, vamos ensinar a ele que o amor é o sentimento mais forte, mais poderoso. Não vamos repelir, não vamos dizer, eu não posso com a vida dessa criança, eu não aguento mais meu filho. Não, pelo contrário, vamos acariciá-los, vamos dar amor, vamos procurar compreender o porquê disso tudo. Vamos, como diz o Evangelho, voltar o nosso olhar para o passado, saber que um de nós errou. E quando estamos no papel de mães, de pais, nós temos essa proteção divina. Vamos contar com essa proteção, pedir a força, a sabedoria, a coragem e passar por essa prova. Mostrar para o nosso filho que ele é amado sim, que temos esse amor e vamos dar esse amor. Quando pedimos a força, o plano espiritual nos acode, nos acolhe. E assim nós poderemos acolher ao filho que veio para nós, ao filho que muitas vezes é ingrato, ao filho que nos causa desgostos. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, quando a convivência é mais intensa, que muitas vezes pais e mães trabalhando fora, filhos na escola, agora a convivência é mais intensa. Vamos trazer esses filhos para junto de nós, com o nosso amor. Está bem? Vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, lembrando sempre que temos atendimento fraterno via Messenger. Deixe a sua dúvida, deixe a sua observação no bate-papo e eu vou conversar. Não importa a hora, assim que possível eu vou olhar e vou dar atenção para cada um. Está bem? Dúvida? Uma palavra amiga? Atendimento fraterno. O que falarmos ficará só entre nós, como sempre falo. Vamos novamente, com a nossa água, pedir a ajuda do Mestre Jesus a nos abençoar. Mestre Jesus, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar e por isso te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Tu que dissestes, Mestre, que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias. E é nessa certeza que rogamos que derrame as tuas bênçãos sobre cada irmão que nos ouve, que nos assiste, que derrame as tuas bênçãos e os remédios, esses fluidos benéficos e salutares sobre as águas, sobre os alimentos, sobre cada um de nós. Que ao beber essa água com fé, o irmão que em ti crer, Mestre, receba aquele auxílio, receba aquilo que está precisando. Por isso, Mestre,
te agradecemos e que a tua luz ilumine o lar de cada um. Ilumine o caminho, Mestre, auxiliando nas dificuldades materiais e espirituais desse irmão que no momento te ouve. Muito obrigada. Que assim seja. Até o próximo domingo e que Jesus abençoe a todos, iluminando o caminho e os passos de cada um. Um grande beijo.